Avante palestrinos e palestrinas, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Hoje quarta-feira, dia de Libertadores, o Palmeiras entra em campo aí contra o Del Valle pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores no Allianz Parque às 9h30 da noite. Rapaziada, vou falar um pouquinho, algumas informações sobre o jogo de hoje, prováveis escalações e tudo mais, tá? Começando obviamente pelo Palmeiras. O Palmeiras que na última rodada da Libertadores venceu, né? A gente sabe, goleou aí a equipe do Liverpool por 5-0, né? Um resultado importante que manteve o Palmeiras na liderança do Grupo F, com 10 pontos, né? No caso, o Palmeiras tem 10 pontos e os outros times, o Del Valle, o São Lourenço e o Liverpool, têm apenas 4 pontos, certo? Então, pelo fato do Palmeiras ter vencido, né? Os outros times aí também, todo mundo empatado com a mesma questão de pontos, o Palmeiras precisa aí apenas de um empate para conseguir a classificação de forma antecipada para as oitavas de final da Libertadores. Então o jogo de hoje tem uma importância grande porque vale aí a classificação para as oitavas de final de forma antecipada, certo? Então o Palmeiras precisa apenas de um empate. O Palmeiras empatando o jogo de hoje já consegue essa classificação. É claro, porém, que o empate serve, já serve, né, de bom tamanho, que é o principal objetivo do Palmeiras, conseguir a classificação. Mas a gente sabe que o Palmeiras também briga pela melhor campanha da Libertadores e uma vitória hoje seria muito importante para o Palmeiras continuar nessa briga, além de assegurar a liderança do grupo. Caso o Palmeiras vença, o Palmeiras vai fechar aí a fase de grupos na liderança de qualquer forma, independente dos outros resultados, tá? Então é uma vitória hoje importante, não só pela classificação, claro que o empate serve, mas pela classificação da melhor campanha da Libertadores e também para assegurar a liderança do nosso grupo, tá? Então o Palmeiras hoje tem que vencer, né? Apesar de tudo, tem que vencer também para poder aí continuar firme na briga por essa melhor campanha da Libertadores, certo? E para esse jogo de hoje, o Palmeiras que vai ter algum desfalque, né? Um desfalque importante, aliás, que é o Aníbal Moreno. A gente muito bem sabe que o Aníbal Moreno ele se machucou, né? Ele teve um trauma no olho direito na partida contra o Liverpool pela Libertadores, na goleada por 5-0, né? Teve uma pancada e ele teve um trauma no olho direito, e o Aníbal Moreno vai ficar afastado por alguns tempos, por alguns dias, certo? E por conta disso, né, pelo esse afastamento por lesão do Aníbal Moreno, a gente terá aí um desfalque importante no meio campo, porém, né, a gente também teve aí a volta do Zé Rafael, o Zé Rafael que voltou a jogar, estava se recuperando de lesão também. Então a gente vai ter a volta do Zé Rafael. A gente perde o Aníbal Moreno, que é um cara importante, mas nós também temos a volta do Zé Rafael, que também é um cara muito importante no meio-campo do Palmeiras. Sendo assim, nós teremos sim a provável entrada do Zé Rafael hoje no time titular, e aí a dúvida fica entre Gabriel Menino e Richard Rios para ver quem fica no lugar do Aníbal Moreno. Na minha opinião, tem que ser o Richard Rios. Eu não entendo porque o Gabriel Menino segue sendo titular no time, eu não entendo porque o Abel Ferreira segue insistindo no Gabriel Menino, porque ele tá muito ruim, tá numa fase péssima, e não é de hoje, já faz um tempo, né? Então, eu não entendo, mas eu prefiro que seja o Richard Rios. Mas o Abel, ele costuma surpreender a gente, né? Ele costuma colocar umas escalações meio doidas aí, e possa ser que o Gabriel Menino entre, mas eu acho muito mais provável pela fase até que o Richard Rios seja titular no jogo de hoje. Então, sendo assim, né, um provável Palmeiras para hoje seria o Everton no gol, Marcos Rocha ou Mike na lateral direita, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Fecha a zaga. No meio campo teríamos o Zé Rafael, Gabriel Menino ou o Richard Rios e o Rafael Veiga. E lá no ataque, o Estevão, Lázaro e o Hendrick, tá? O Rony, obviamente, banco por todos esses problemas, essas questões que está envolvendo o nome dele. Claro, também porque ele não está no melhor momento, não está na melhor fase, além de todos esses murmurinhos, essas fofoquinhas que está envolvendo ele aí. Enfim, não vou falar sobre isso hoje, mas teremos esse provável ataque no Palmeiras. Novamente, Estevão, Lázaro e Hendrick, que tem jogado bastante aí. A garotada, o Estevão merecendo, o Hendrick, titular absoluto, não pode ser banco. E o Lázaro, aos poucos, demonstrando também que é um jogador muito importante. Então, esse seria um provável Palmeiras para a partida de hoje contra o Del Valle, tá? E eu falei do Palmeiras brigar pela melhor campanha geral da Libertadores, né? Eu vou pegar rapidamente a classificação aqui. O Palmeiras é líder do grupo F com 10 pontos. No momento, a melhor campanha da Libertadores está com o River Plate, né? Por quê?
O Atlético Mineiro perdeu ontem, né, para o Peñarol, lá no Uruguai, por 2-0. Então o Atlético Mineiro, por ter perdido o jogo, parou nos 12 pontos, né? E o River Plate venceu. O River Plate jogou contra o Libertad em casa e venceu por 2-0. Com isso, o River Plate está com 13 pontos, um a mais que o Atlético Mineiro, e agora tem a melhor campanha da Libertadores por enquanto, né? Porém, como eu disse, tem o River Plate na briga, o próprio Atlético Mineiro que também está na briga com 12 pontos, mas também tem o Palmeiras, né, que tem 10 pontos. Além do Palmeiras tem o Bolívar, né, do grupo E do Flamengo, que jogou, aliás, vai jogar hoje também contra o Flamengo no Maracanã. E aí acho meio improvável do Bolívar vencer o jogo, apesar do Flamengo não estar tão bem, eu acho meio improvável o Bolívar vencer o jogo hoje, mas o Bolívar é líder do grupo E com 10 pontos também, né? E temos também o Tajeres, lá do grupo B, do grupo do São Paulo, que jogou ontem, venceu o Cobresal por 1-0 e tem 13 pontos. Tá empatada a pontuação com o River Plate, mas o fato do River Plate ter um saldo de gols maior, né, no caso melhor, deixa aí o River como a melhor campanha da Libertadores por enquanto. E aliás, essa vitória do River também classificou a equipe para esse Super Mundial de Clubes de 2025. Então o River é mais um clube sul-americano, além de Palmeiras, Flamengo e Fluminense, a se classificar para o Mundial de 2025, né? E enfim, por enquanto são esses os times que brigam pela melhor campanha, então uma vitória hoje do Palmeiras seria de extrema importância para o Palmeiras conseguir aí a melhor campanha. E a gente sabe, é bom ter a melhor campanha porque decide os jogos em casa, né? No mata-mata, por exemplo, vai se decidir o segundo jogo sempre será em casa quando você tem a melhor campanha. E isso faz muita diferença, né? Isso faz muita diferença, mesmo não existindo mais a questão do gol fora hoje em dia, mas faz muita diferença você decidir em casa com o apoio da sua torcida e tudo mais. Então seria uma vitória muito importante do Palmeiras hoje para conseguir isso daí também, certo? No apito, teremos aí uma arbitragem quase que 100% venezuelana, né? Tirando o cara do VAR, que é chileno. Então o árbitro de hoje será o Alex Herrera, da Venezuela. O assistente número 1 será o Lubin Torrealba, da Venezuela também. E o assistente 2, o Alberto Ponte, também da Venezuela, certo? O VAR será do Fernando Vejar, chileno aí. O VAR será do Chile, certo? Transmissão do jogo. O jogo de hoje terá transmissão pela Globo, né? Então será TV aberta pela Globo, na ESPN, na TV fechada e na Star+, na Star Plus no caso, no serviço de streaming, né? Então aí tem 3 opções: canal aberto, serviço de streaming e TV fechada para o torcedor acompanhar o jogo de hoje, certo, rapaziada? Mas é isso. A questão uma coisa aqui, né, para esse jogo, que os ingressos para esse jogo estavam um pouco caros, né? O ingresso mais barato, que é no Gol Norte, tá R$200, né? O ingresso mais caro, que é na Central Oeste, 380. No momento foram vendidos aí quase 23 mil ingressos, né? A parcial de 23 mil ingressos. Provavelmente teremos um estádio vazio, teremos o Allianz Parque um pouco vazio. Primeiro, porque a torcida não tá tão contente com o futebol apresentado pelo time. E segundo, porque o preço, né, tá muito alto, né? O preço do ingresso muito alto. A diretoria do Palmeiras, ela brisa em simplesmente aumentar, assim... Tudo bem, é um jogo importante, mas R$200, sabe? E é um jogo de fase de grupos da Libertadores, sabe? Tipo, não faz sentido. Se fosse ainda um mata-mata, umas oitavas, umas quartas, beleza, mas R$200 em um jogo de fase de grupos de Libertadores realmente é inacreditável. Mas enfim, né? Diretoria do Palmeiras sendo a diretoria do Palmeiras. Mas é isso, rapaziada. Algumas informações básicas sobre o jogo de hoje. O Palmeiras entra em campo aí pela Libertadores. Cara, eu vou deixar um palpite aqui, não vai ser um jogo fácil, a gente jogou contra o Del Valle lá, a gente sabe que é um jogo extremamente difícil. Eu vou apostar hoje 1-0 pro Palmeiras, né? E pra gente fechar aí, conseguir a classificação e já pensar na próxima fase da Libertadores, nas oitavas. Que essa Libertadores não vai ser fácil não de conquistar, pra conquistar vai ter que jogar muita bola. Mas é isso, rapaziada, é um videozinho apenas pra dar essas informações. E é isso, um abraço, tamo junto.